fala é Juliane Terra, do canal Expatriadas. E hoje nós temos uma convidada, a primeira convidada do nosso canal, com o intuito de oferecer a quem estiver inscrito aqui conteúdo sobre a vida fora do país, né? O que é ser expatriada? Expatriada é justo, né? Só que no feminino, né? Falando como professora de português também tem que falar, explicar o nome, né? Expatriada é a pessoa que sai da sua pátria e vai para outro país viver, né? Permanecer ali ou por um tempo, ou talvez por tempo indeterminado, que no meu caso eu tenho tempo, a Kate por tempo indeterminado, ou talvez tenha um tempo também, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dela aqui, como que foi a trajetória dela. E eu já apresentei, falei Kate, né? Mas na verdade não é Kate, é Kathleen, nome de nascimento, então eu vou deixar agora ela se apresentar. Meu nome é Kathleen, mas as pessoas me conhecem como Kate, né? Kate, algumas me chamam de Kate também, então eu deixo as duas opções. Kit Kat. As pegadinhas tem sempre, né? Pode continuar, pode falar. Então, atualmente eu trabalho aqui em Singapura, né? Estou em Singapura tem 3 anos e meio. Tive experiências, né, na Malásia também, trabalhando lá. Saí do Brasil recém-formada e agora eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória toda. E a gente está curioso aí para saber, porque vai servir com certeza para muita gente que deseja sair do país, se aventurar, né? Então, vamos começar fazendo pergunta, né? Por que você decidiu morar em outro país? Como que foi essa escolha por... Não Singapura, né? Mas a Ásia. Eu vou falar Ásia porque primeiro a Kate, né, esteve na Malásia. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi essa escolha por vir logo pra Ásia. Até porque quando as pessoas, os brasileiros, né? Que esse vídeo acaba sendo direcionado aos brasileiros por sermos brasileiras. Os brasileiros costumam escolher Estados Unidos, Europa, e a Kate escolheu a Ásia. Então, vamos saber por que ela escolheu a Ásia. Vamos lá. Então, a vontade, né, de sair do país, né, já tinha, né, essa chama no meu coração desde pequenininha, sempre tive vontade, mas as coisas foram acontecendo na minha vida mesmo na época da faculdade. Então, no decorrer da faculdade, eu comecei a pensar nessa possibilidade de sair do país, mas eram planos para, eu ia terminar a faculdade com 24 anos. Então, meus planos era sair do país com 30 anos, né? Esses eram meus planos. E foi pouquinho. Mas as coisas foram, né? Deus acho que agilizou um pouquinho mais rápido as coisas para acontecer na minha vida. Então, eu lembro que quando eu estava no meu último semestre da faculdade, estava com 24 anos, foi uma mulher, o nome dele, inclusive vou falar, o nome dela é Erika, ela tinha uma empresa, né, na Malásia, e essa empresa era para brasileiros. Então ela foi fazer alguns processos seletivos em algumas universidades no Brasil. E a minha universidade foi uma das escolhidas, né? Uau! Ela foi lá, né? Sorte, né? Fala que sorte é Deus, né? Então ela foi, né? Se apresentou, falou sobre o trabalho dela, como que ia ser o trabalho lá. Ela estava dando oportunidade para professores recém-formados. E ela começou a fazer o processo seletivo e eu participei, né? Só que foi algo assim, eu falei, mãe, até comentei com a minha mãe, falei, mãe, eu vou participar, mas eu não sei como vai ser, né? Se eu vou passar ou não, porque eu não tenho o inglês. Nossa, isso é importante. Foi uma das barreiras, né, que eu vi aí, primeiramente, para dar o primeiro passo para sair do país, que eu não tinha língua. Então, comecei a fazer o processo seletivo todo e eu fui passando. Aí chegou na última parte, né, que era o inglês. Que foi uma das minhas dificuldades. Ela falou, vou levar vocês sem inglês, mas eu gostaria que vocês se comprometessem, né? A estudar e aprender a falar a língua, né? Eu sei que de imediato isso não vai ser possível, mas você vai ter um treinamento e tal, para pelo menos aprender a dar aula em inglês. E foi isso que aconteceu. Então foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido no final do meu semestre da faculdade. Então eu já tive que agilizar, comprar passagem,
Eu não tinha habilitação e os requisitos para poder trabalhar na Malásia era saber dirigir. E eu não tinha habilitação. Sério? Sério. Quando você chegou, você ainda teve que tirar a habilitação? Tive que tirar a habilitação. Gente. E aí, você qual que é mais difícil aprender inglês ou tirar a habilitação? Na verdade, eu tive que aprender a tirar a habilitação. Eu aprendi, né? Fiz o final de escola no Brasil, fiz certinho, né? Todo o procedimento para tirar a habilitação no Brasil. Só que a gente sabe que a habilitação no Brasil, né? Aquelas aulinhas não te habilita, só te testa se você tem coragem ou não de pegar no volante. E aí eu lembro que quando eu fui para a Malásia, além do inglês, um segundo, né, acho que eu coloco como segunda dificuldade, foi dirigir, porque o país, além de eu não saber dirigir no Brasil, o volante é do outro lado, né, não é o mesmo. Ainda tem mão inglesa, quem não sabe a mão inglesa, né? É o lado contrário que a gente está acostumado lá no Brasil, né? Sim, é invertido. Ainda tem esse, né? O cérebro da gente, você que, né, da área de educação física sabe que o cérebro da gente acostuma com os estímulos que você dá conforme, né, você cresce, tudo. Imagina só, você nascer, né? Depois tem que aprender a dirigir, gente, aprender a dirigir é um desafio. Você fala aí, Kate, aí. E aí foi um desafio muito grande, né? Aprender a dirigir na Malásia, né? Mas o bacana é que teve pessoas que me ajudaram, né? Porque como eu fui com uma empresa brasileira, né? Então lá já tinha um grupo brasileiro, já tinha né? A galera estava disposta a te ajudar, tinha líderes, né? Cada casa tinha líderes. Quando eu cheguei eram 2 casas, né? Essas casas já tinham professores e cada casa tinha um líder, né? Então esse líder ele era responsável pelos professores que estavam chegando, professores novatos, né? Legal. Então a gente passava por um treinamento na empresa, a gente realizou esse treinamento com os professores e na casa, né, como toda casa, tinha todo o schedule lá em relação à organização, de como... Schedule, pra quem não sabe, é agendamento, isso, tem né, uma organização. Quem ia limpar, quem ia fazer isso, aquilo, outro. Então, já estava... querendo ou não, já estava tudo bem preparado para a nossa chegada. Né? E aí, depois disso, então, a sua adaptação, morando sozinha, longe da família, aquela ansiedade, né? Nossa, novo realmente, porque a Kate, acho que nunca saiu de São Paulo, né? Não. E eu não falei, né, que a Kate é de São Paulo. Sou de São Paulo. É, São Paulo, de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, Terra Boa. Então, os paulistas ainda que vamos assistir, vizinha aí de vocês, tá? Então, a Kate, ela teve, né, que sair, sim, nunca saiu do próprio estado e morar em outro país, principalmente a Ásia, que é uma cultura completamente diferente. Então, a curiosidade é como que foi o sentimento nesse momento, né, de, né, mudança drástica de cultura, de distância, porque, gente, convenhamos, né? Sim, sim. É um dia e meio viajando para chegar até aqui, então... Eu lembro que uma das coisas que mais marcou, né, a minha chegada na Malásia foi a minha saída do aeroporto. Porque aquele mormaço, sabe? Falou que chega aqui. Foi uma das coisas que marcaram a minha vida. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi uma coisa assim, né? Foi um choque, né? Porque eu falei, tô tão longe da família, né? Eu era nova, querendo. Clima, né? Diferente. Tava com 24 anos ainda. Então foi tudo muito. Assim, tudo muito novo para mim e desafios, né, que eu sabia que eu ia ter que enfrentar e ia ter que enfrentar sozinha, sem a ajuda da família. Sem a ajuda da família, que traz muito crescimento, né? Acho que quando a gente está na família, a gente, né, tem ali eu falo por mim, né, porque eu também sou uma expatriada, então eu sei que sem essa rede de apoio, principalmente com filhos, no meu caso, a Kate, né, ela é sozinha, solitária, por enquanto, esperando o varão dela, né? Por enquanto. Mas eu acho que pra gente ficar... É o feijão. Continua ali. Gente, é o barulho da panela de pressão. Ó, eu preparei um café maravilhoso aqui, sim, tá? Ó, recheio, já tem pão de queijo, tá? Pode comer, tá, Kate? Quando eu tô falando, eu falo bastante, você pode... Então eu tomo um cafezinho, tá? Toma sua aguinha aí, e aqui a gente tem que tratar bem os nossos convidados, porque, né, vai voltar outras vezes. Então, olha só, então essa rede de apoio, né, que a gente sempre tem no Brasil, seja da família ou de amigos,
Até mesmo os próprios brasileiros, que a gente tem vizinho, né? O brasileiro é, né, caloroso, então o vizinho sempre tá ali. Onde eu morava, eu tinha muito vizinho legal, assim, que realmente me dava muito apoio. E até quando às vezes eu fazia obra na minha casa, o vizinho que às vezes me ajudava em algumas situações que eu precisava. Então, realmente é muito diferente, é muito diferente. Sem conhecer a língua, então isso tudo causa muita ansiedade na gente. E a experiência da Kate, ela é diferente da minha, porque eu ainda vim com a família, né, apesar dos temores da gente não saber como que é lidar com o filho aqui, né, fora, mas a Kate veio sozinha, então o temor ainda é um pouquinho mais intenso, porque você não tem ainda, você tem menos apoio ainda, mas graças a Deus que ela ainda teve um suporte, né, a própria estrutura que ela encontrou do trabalho, já favoreceu que ela viesse. Então, se você, por acaso, está disposto a sair do seu país para se aventurar, pense nesse apoio que você vai precisar dos brasileiros que já estão, ou da estrutura de trabalho mesmo, para você não ficar sozinho, porque realmente esse início é muito difícil. E esse apoio que você teve na questão do trabalho mesmo foi fundamental, né? Foi. Porque às vezes a gente vê as pessoas saindo do país, aí vai para sozinho e não tem apoio, não tem ninguém para receber, às vezes não tem trabalho ainda. Sim. Então, isso complica um pouco. Eu acho que o que me ajudou a continuar foi esse grupo, né, de pessoas que me ajudaram, e grupo brasileiro. E brasileiro, né, sim, gente? Sim. Brasileiro. Que brasileiro fora do país, né, acaba se tornando família. Então, a gente sabe, né? Um conhece, sabe, né, conhece a dificuldade do outro, sabe que a gente enfrenta, né, problemas com cultura, a adaptação, vários fatores que assim, mexem muito com a gente quando a gente sai do país. Sabe que quando o Davi, há 15 anos, acho que até mais, 15 anos atrás, há 15 anos, né, gente? Tô precisando de português, não falar certo, há 15 anos. Há 15 anos o Davi foi para a China, ele era muito novo, né? Tinha uns 24 anos, mais ou menos, 25, por aí. E ele foi por uma empresa e foi para a China passar 3 meses. E o Davi também nunca tinha saído de Volta Redonda para morar, né? Para morar em outro lugar. Na verdade, a gente nunca saiu, né, do Rio de Janeiro. E a gente sempre morou ali, então foi uma mudança também muito grande para ele. Tá certo que ele ia passar só 3 meses, foi igual você, com uma empresa dando suporte, né, com todo um grupo de brasileiros que também deu suporte, mas o impacto cultural dele foi muito grande. Então, e ele estava sozinho. Então, para ele também foi. Eu acho que estava mais ou menos na idade que você veio para cá, né? E ele sofreu, a primeira semana foi drástica, foi muito sofrida, mas depois ele se acostumou e sabia que tinha tempo para voltar. No seu caso, não, né? Sim. No seu caso, não. Mas então, agora vamos falar um pouquinho. A gente comentou sobre a adaptação, né? Sobre como que foi chegar. Você falou que tinha uma equipe e tal para te ajudar ali, dando suporte. Só mais uma coisa para acrescentar, que a Malásia é muito grande, né? Onde eu trabalhava, né, onde eu vivi, foi em Kuala Lumpur, né? Nome? Kuala Lumpur. É uma cidade? É uma cidade, tá. O principal ali da Malásia. Ok. E então, aí, né, falando sobre onde você morou, sobre como que foi aí, falando da moradia mesmo, né? Como que foi a cultura da Malásia? Porque é bem diferente do Brasil, né? Porque o Brasil é um país que a religião é diferente, tem a questão também cultural, dos hábitos, até das mulheres, né? Porque no Brasil as mulheres são à vontade, né? A gente usa a roupa que a gente quer e tudo, e lá não, lá as mulheres usam mais cobertinhas, por ter uma religião oficial é o islamismo, né? Sim. Então, como que foi você chegar lá, brasileira, né? Toda à vontade e de repente, né, ter que ficar um pouco contida? Sim. Bom, isso foi um dos choques, né, que eu tive, primeira impressão no país. Eles, né, são muçulmanos, então eles têm a religião para seguir. O país, ele para real mesmo durante a oração, se não me engano, eles têm que orar 4 vezes no dia. Olha.
E eu lembro que a primeira noite, uma das coisas que me assustou foi a oração, 5 horas da manhã. Eles orando? Eu acordei com a oração, 5 horas da manhã. Mas você ouve, no caso o quê? As pessoas... Eles, é como se fossem, eles usam um microfone. Ah, né? E então aí eles têm que... na própria rua tem. Se eles estiverem no trabalho, estiverem na casa, ou assim, estiver na rua, eles vão pro templo. Né? Se estiver na casa, eles têm que colocar o tapetinho no chão e virar pra a oração, eles fazem virados pra, chamam o templo, né? Eles, né? Se não me engano, não sei se é a Meca. É a Meca, isso, a Meca. Então eles se ajoelham em direção à Meca, né? E lá eles fazem a oração. Eu não sei quanto tempo que dura essa oração. Olha, né? interessante. Mas são 4 vezes por dia que eles fazem e o país para. Quem é muçulmano no país, eles têm que parar a qualquer momento. Se você for, por exemplo, na estação tem um quartinho reservado para eles entrarem e orar. Se você for no hotel, também tem um lugar específico para eles orar. Se você for no shopping, também tem. Qualquer lugar que você vai, tem um lugar específico lá com uma plaquinha falando que é para oração, no momento da oração, né, durante o dia. Interessante. E uma das coisas que o país também, Kuala Lumpur nem tanto, né? O país dá essa liberdade porque tem a cidade dá essa liberdade porque tem muito estrangeiro em Kuala Lumpur. Então as vestes, assim, você pode andar com shorts, com camiseta, não é tão rigoroso né? Como alguns países. Porque a gente que mora no Brasil, né, a gente do Ocidente, imagina já, nossa, eu vou pra lá, vou ter que andar só de burca, né, com a roupa, características de lá, porque, né, eles vão ficar me olhando, mas não, né, realmente tem, você pode andar da forma como a sua cultura, né, tem esse respeito, Exato, né. porque a Malásia, ela não tem só o islamismo como religião, ela também tem o budismo, né? O budismo. Tem budismo, tem um pouco de cristão, mas é bem pouco. E tem o hinduísmo também. São essas 4. Mas como por ser misturado, então eles acabam respeitando, né? Um ou outro não tem. Assim, você vê que o islamismo predomina. O islamismo é o que mais... se não me engano, acima de 80% do país é islâmico, né? Isso. Então tem algumas regras, só que assim, tem algumas regras, alguns determinados ambientes que você precisa ir com a roupa coberta, fechada até aqui. Não necessariamente a burca, mas, por exemplo, igual a calça jeans, uma blusa que tampa, né? Eu tive uma experiência, porque lá, só para explicar para vocês como eu trabalhava na Malásia, né, em Kuala Lumpur. A empresa que eu trabalhava, ela enviava, né, o nosso serviço para diferentes escolas na região, Kuala Lumpur. Então eu trabalhava em escolas locais, trabalhava em escolas internacionais, trabalhava em kindergarten, com criancinhas. Então eu acabava rodando Kuala Lumpur todo, assim, tendo essa experiência de trabalhar em por isso que tinha que diferentes... dirigir, porque ela tinha, como a Malásia é grande, então, diferente de Singapura, a gente vai falar um pouquinho de Singapura também, mas a Malásia, o território é muito grande, então por isso que lá o carro era necessário. Eu dirigia muito na Malásia, então assim, eu tinha algumas aulas no período da manhã, algumas aulas no período da tarde. E aí, isso foi legal, porque eu trabalhando em escolas diferentes, eu acabei tendo contato com culturas diferentes também, porque porque tinha as escolas internacionais, onde eu trabalhava, né, com crianças de outras nacionalidades, né, e tinha as escolas locais, só que as escolas locais, quando tinha religião, né, islâmica, eu tinha que usar a camiseta, né, até aqui coberta, e não podia mostrar nada, né, então, o legal também interessante é que as meninas tinham educação física comigo, os meninos tinham educação física com outro professor. Olha, interessante, então, viu? Essa cultura do separar menino e menina. Separar menino e menina. Interessante. E uma das coisas que eu lembro também, quando eu cheguei nessa escola, tinha um diretor, né? Só que lá a mulher não pode cumprimentar o homem. O homem não pode, assim, pode cumprimentar, mas o homem não pode tocar na mulher. Olha. E o brasileiro quando conhece alguém, encosta. Ou encosta pra ele conhecer, né? Uma chacoalha na mão, né? Não, e eu sim, às vezes eu sou meio sinestésica, porque eu tenho mania de colocar a mão nas pessoas. Tocar, então, assim, a coisa que eu tenho com policial, porque a gente tá, né?
numa cultura diferente. Você tá falando isso, eu tô pensando, não, gente, eu não posso colocar a mão nas pessoas, porque a gente não sabe, né? Exato. E às vezes, quando você vai se aproximando, você acaba, né? É coisa do brasileiro já. É coisa do brasileiro, a gente sabe. Mas eu lembro que eu fui cumprimentar, né? Eu era nova na Malásia, e fui cumprimentar o diretor. Prazer, né? Meu nome é Kathleen e tal. E aí fiquei no cri-cri-cri. Aí eu disfarcei, né? Assim, vai, meu Deus. Isso aí. Só que aí depois o meu amigo falou, eu esqueci de falar pra você, o homem não pode tocar na mulher, isso é proibido na religião. Né? Ele só toca na mulher quando é casado. Olha, interessante. E geralmente não o homem... Não é errado assim, né? Não, mas aperto de mão, né? Não, aperto de mão é convencional, né? Que é assim. Mas aí eu lembro que... Aí depois disso eu fui aprendendo aos poucos, né? Sobre como comportar, né? Como comportar nessa situação, né? E geralmente quando eu ia falar, eu não falava com homem, que alguns homens, né? Você vê um pouco dessa diferença, né? Eles não falam tanto com as mulheres, né? Se você tiver um professor homem, ele vai falar com o professor homem. E aí o professor homem fala com uma mulher, entendeu? É uma coisa... Rola uma pirâmide aí. Gente, a cultura, né? Mas com relação ao que foi mais difícil e o que foi mais fácil, começando pelo difícil, o que foi assim, nossa, isso aí pra eu superar, né? Foi muito difícil. Os primeiros 3 meses foi a comida. Eu acho que todo brasileiro sofre quando vem pra Ásia, né? Porque adaptar o paladar aqui eu acho que eu, por exemplo, não tenho até hoje que eu cozinho pra caramba. Então, a gente come fora. Aqui em Singapura é muito internacional. Então, você tem restaurante e tal, pra tudo que é paladar. Mas, no caso da Malásia, não, né? Era comida específica mesmo deles. Você vai no restaurante, até no mercado, né? As coisas que vende, que às vezes é mais barato, é o que eles estão acostumados, né? Sim, eu lembro que, devido ao meu schedule ser pouco corrido, às vezes eu não tinha tempo de cozinhar em casa, então eu tinha que acabar comendo na rua. E aí, tinha alguns restaurantes que davam, mas se eu estivesse muito longe, eu tinha que escolher um restaurante. Mas era aquela surpresa, né? O que ia vir no menu, às vezes vinha com muita pimenta, às vezes uma comida... Tá acostumado. Isso, com um sabor... Temperos que a gente não está acostumado. O brasileiro gosta de alho, óleo, alho, sal, né? Algumas vezes a gente põe uns negocinhos diferentes, mas pouco, só, né, uma pitadinha. Agora, a comida brasileira é só alho e sal, praticamente. E aí chega aqui, né, na Ásia, aqueles temperos exóticos, né? Então a gente estranha mesmo. Depois de um ano, aí sim eu consegui experimentar algumas coisas, uma coisinha ou outra. Mas antes disso eu sofri bastante com a adaptação. Imagino. E com relação ao que foi mais fácil? O que você achou assim? Isso eu tirei de letra, foi tranquilo. Achei que ia ser difícil, talvez, mas foi tranquilo. O que você achou? Eu acho que pra mim o que foi mais fácil na Malásia foi esse contato com as crianças. Acho que foi fácil pra mim. Porque criança, eu falo que coração de criança é o mesmo. Em qualquer lugar do mundo. A criança tem essa presa, sabe? Então, pra mim foi uma das... Essa conexão, criar uma conexão com as crianças foi uma coisa mais fácil. Isso é ótimo. A sua transição, você já falou, né? Você falou como que foi o processo, mas aí, agora, você falou sobre o idioma, né? Como que tá e como que tá hoje, né? Já quantos anos fora? Quantos anos? Já tem 5 anos... 5 anos e 9 meses. 5 anos e 9 meses, né? Vamos completar quase 6 aí. E como que tá o inglês? Como que você avalia hoje o seu inglês da época que você chegou? Bom, eu não sabia falar nada, zero. Good morning, não. Good morning, só aprendi um good morning. Thank you, so sorry. So sorry. Aqui a gente usa muito so sorry. Palavras-chave. Então, eu lembro que, só para contar como foi esse aprendizado no inglês, eu lembro que quando eu cheguei na Malásia, eu terminava o trabalho, ia lá para a mesinha lá no quarto e eu fazia frases para falar com as crianças, para explicar o que tinha que fazer. E eu gravava. Eu lembro que eu usava o celular, lá, gravava o que tinha que falar e ficava explicando. Ficava ouvindo para ver se tá certo. E também para memorizar, porque como era frases, primeiramente quando você aprende a falar inglês, você começa
primeira coisa, você grava palavras, né? Palavras soltas. Depois que você grava palavras soltas, que aí você vai começar a fazer junção, você professora, né? E aí você aprende a falar a frase, né, completa. Mas esse processo eu tive que, bem dizer, pular esse processo e aí o meio mais fácil foi já criar mesmo frases, decorar essas frases durante a aula e falar com as crianças. Só que engraçado que era, quando eu explicava a atividade, eu conseguia falar. Só que quando eles faziam perguntas pra mim, eu não sabia responder. Eu fico ainda assim, tipo assim, eu fico tentando adivinhar o que a pessoa quer falar. Então, eu uso muito esse método. Você só fala, não dá espaço pra criança falar. E aí quando ela fala, né? Mas no caso lá é o inglês, né? É o inglês. Usado, né? Porque tem a língua deles também. Tem o Bahasa Malay. Que é a língua materna de lá, que é oficial, né? Isso, mas as escolas que eu dava aula era devido de ser brasileiros internacional. também, né? E a minha patroa explicou, né, que a gente tinha inglês. Então, a Malásia, ela tem essa... É parecido com o Singapura, né? Tem esses idiomas variados. Primeiro é o Malay, só que aí o Bahasa Malay, depois é o inglês. Aí eu acho que o terceiro, se não me engano, é o mandarim. O mandarim? Mandarim, sim. Tem muito chinês na... Uau, interessante. Mas ele entra como idioma Algumas escolas, sim. Olha, interessante. Agora vamos falar um pouquinho. Não, o que você falou que foi difícil no início, né? Com certeza, né? A gente sabe. E o que já falamos sobre o que foi mais difícil, mas o que te motivou, o que te deu força mesmo para permanecer? Falar assim, com certeza teve um momento que você falou, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Eu falo que tem, quando você chega num país, tem aquela novidade, né? Os 3 primeiros meses, que eu falo que é o prazo, né? É os 3 meses de você tudo novo, né? Tal. Nossa, que legal, tô aqui no país novo. Tudo é novo, então é uma coisa legal. Mas depois desses 3 primeiros meses que você vê a realidade, que é o que você vai... Você vai ficar aí, o seu trabalho tá aí, né? Então, quando passou essa crise depois do terceiro mês, que começou a vir esse pensamento, né, de querer desistir, jogar futebol, voltar para casa. Então, passou várias vezes isso na minha mente, mas o que me fez continuar foi os meus sonhos, né? Os meus sonhos que... Você pensava, poxa, se eu voltar, eu vou estar dando um passo para trás. Exato, né? Assim, por tudo que eu já aprendi nesses 3 primeiros meses. Então, eu segurei as pontas, né? O máximo que eu consegui para poder continuar. É fácil, não. A gente vai falar um pouquinho sobre agora a área da sua área, de educação física, mas toma um cafezinho. Gente, aqui em Singapura, olha só, tô até com xícara nova, tá, meu filho? Essa xícara é nova. Aqui em Singapura, a gente não passa vontade, porque a gente tem os ingredientes, então a gente se vira e faz a ponta de queijo, né? Então, aqui, eu vou sem açúcar mesmo, né? Ó, que delícia, eu que fiz, tá? Cafezinho, amo café. Pãozinho de queijo. Sensacional. Então, gente, aqui, pãozinho de queijo. A Ju, o pão de queijo da Ju foi um dos melhores que eu comi, Sério? verdade. Sério. Pão de queijo fora do Brasil, da Ju. E eu faço no olhômetro, porque assim, quando eu cheguei aqui, aí eu fui na casa, acho que foi da Raquel, né? Tinha um pãozinho de queijo, eu pedi a receita, né? Falei, gente, me dá a receita, né? Aí passaram no grupo das brasileiras aqui. E aí depois eu segui a receita no primeiro dia, deu certo. Mas depois que eu fui fazendo, aí foi no olhômetro. Agora que a Sara gosta com bastante queijo, então eu acabo fazendo um pão de queijo mais assim, entendeu? Com mais queijo e tal. Ele já tá frio, né? Um pouquinho mais tá. Mesmo frio, você vê que ele fica bem, olha só. Já tomamos um cafezinho aqui, né? Estamos tomando ainda, né? Que a gente tá mastigando ali, eu tô tomando meu café. Mas a gente vai continuar falando agora sobre a profissão da Kate, né? Que ela é formada em educação física, a gente já falou no início. E especificamente, hoje ela atua como professora de natação, né? Então,
Agora vamos falar sobre a sua profissão. Por que você escolheu ser profissional na área de educação física? E junto com essa pergunta, eu queria inserir também o que influenciou você, né? Não só a escolha, mas tudo, né? O que te motivou a ser professora de educação física? Então, o esporte, ele entrou na minha vida, né? Desde pequenininha. Porque eu lembro que meu pai, ele era professor de karatê. Ele tinha uma escola no Mogi das Cruzes, uma escola, que era uma escola pequena, não era tão grande, mas quando ele começou esse trabalho, foi crescendo, né? Então a escola foi crescendo e eu lembro que meu pai começou no quintal de casa primeiro. Começou no quintal de casa com os irmãos dele, né? E comigo, pivetinha, tinha 5 anos de idade, e aí ele foi ensinando, né? Os movimentos do karatê e tal. E só que foi crescendo de uma forma que aí ele teve que mudar para um salão. E aí, esse salão também era pequeno, mas meu pai chegou a ter um pouco mais de 200 alunos. Uma cidade interior pequenininha. Muita coisa. Foi bacana. Nossa, e aí, a gente se tornou uma das equipes, né, de Mogi das Cruzes. E ali a gente começou a participar, né, de campeonatos. Então, desde pequenininha, eu lembro que acordava cedo, meu pai amarrava no kimoninho, né, fazia aquela malinha, colocava nas costas e eu saía para ir para academia. E aí eu lembro que de segunda a sexta eu acompanhava meu pai de manhã e aí chegava na parte da tarde eu estudava na escola, Então, dos meus 5 aninhos até os meus 15 anos eu tive esse contato com o karatê, né? As pessoas que me influenciaram a continuar nesse meio do esporte foi meu pai, né? E os meus tios também. Meus tios, eles gostavam bastante, né, de praticar esportes, né? Eu tenho um tio também que ele é formado em educação física, ele me motivou bastante também, mas eu acho que a pessoa que mais me motivou foi meu pai. Minha mãe até tentou puxar eu pro lado dela, né? A mãe, assim, eu acho que mãe é engraçado, né? A mãe da Kate é enfermeira, então da área da Da saúde, área né? da saúde. Eu lembro minha mãe falou, não, faz. Posso falar a verdade? Que eu acho que a educação física faz parte da saúde. Não tem como você desvincular. Atividade física, para mim, é saúde. Então, para mim, o profissional de educação física ele está diretamente ligado à área da saúde. Não tem como. E aí eu lembro que quando eu terminei a escola e tal, eu lembro que minha mãe falou, por que você não faz, né? Tem que fazer enfermagem e tal. Eu até comecei a fazer um técnico, né, para ver se realmente era aquilo. Eu lembro que eu fiquei 2 semanas no técnico, viu? 2 semanas? 2 semanas. Não deu certo. Não era pra mim. Não foi bom, você testou, né? Testei. Você tentou. Mas aí quando o professor começou a explicar lá de como colocar som e tal, eu falei, não, isso não é pra mim. Tem que trabalhar com o pessoal bem, né? De saúde. E aí, depois disso, eu lembro que eu comecei a trabalhei no McDonald's um tempo. Sim. Que foi uma das minhas experiências antes de realmente me dedicar para o esporte, para a educação física. Tive esse contato trabalhando no mercado e isso me ajudou muito porque o McDonald's ele dá uma base para você, né? Você começa lá desde lavando prato até chegar na gerência. Então eu fiquei lá um período de 3 anos, foi uma escola para mim, aprendi muito lá e isso me ajudou muito a depois escolher a educação física, né? Entendi. E no seu caso, como professora de natação, aqui você atua como professora de natação. Sim. E como que a natação entrou? Você já explicou, né, no início, Sim. como que foi a questão da faculdade e então, né, eu entendo que essa entrada sua na natação foi mais por conta da oportunidade do que de uma escolha mesmo, na área específica. Sim, porque o contato que eu tive com a natação, eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, eu aprendi a nadar, com 11, 12 anos, isso já é considerado uma pessoa velha para aprender a nadar. Com quantos anos você falou? 12 anos. 12 anos? 11, 12 eu anos. tô com 30 e 36, não aprendi ainda. Então, eu tenho que aprender a nadar, amigo? Sim. E aí eu lembro que eu participei até do campeonatinho na escola, né, ganhar medalhinha e tal, mas assim, não foi nada, eu não tive steps, né, passo a passo para aprender os nados bonitinho e tal. Então, eu aprendi a nadar, aprendi a sobreviver na água, mas não foi um esporte muito
considerado forte para mim. Aham. Tinha outros esportes que eu sempre me interessei mais. Aham. A natação caiu assim, de paraquedas no momento que eu estava vivendo em Extrema, Minas Gerais. Aham. E lá eu tive essa oportunidade de aprender a nadar na piscina da escola. Ah. Mas eu nunca pude imaginar que eu ia cair, né, de paraquedas em Singapura. Uau. E dar aula de natação aqui. E a gente nem falou, né? Porque lá na Malásia ela foi como professora de natação. Na Malásia eu fui professor de educação física. E aí, o que acontece? Depois disso, você está em Singapura agora. Como você chegou aqui, né? Você não está na Malásia mais. Então, foi o que aconteceu. Quando eu fui para a Malásia, eu ia trabalhar com todos os esportes. Mas quando eu cheguei lá, estava tendo uma falta, né, de professor de natação na empresa que eu trabalhava. Aham. E eles precisavam treinar um professor para poder assumir as aulas de natação. Lá na Malásia. Lá na Malásia, isso. Aham. Então, quando eu cheguei, eu não ia trabalhar com natação. Eles me contrataram para trabalhar com treinamento. Futebol, basquetebol, Geral. Voleibol, atletismo, esses esportes que eu fui contratada, e não com a natação. Até então, porque a minha patroa sabia que a natação eu não tinha experiência nenhuma. Né? E só que aí, como faltou o professor, eu comecei a aprender. A primeiro momento, eu tive uma dificuldade gigantesca, né? Porque dá um grupo para você ensinar a nadar e você não tem experiência nenhuma. E em outra língua? Em outra língua, na Malásia, foi muito assim, difícil. E eu lembro que noites passava virando, estava estudando. Teve pessoas, né? Inclusive uma pessoa me ajudou, duas pessoas me ajudaram muito, uma é Elisa, né? Se ela tivesse assistido esse filme, esse vídeo, né? Chegar até ela, né? Chegar até ela. Beijo, Elisa. E a Erika também, que me ajudou bastante. E a Erika tá aqui atualmente. Aqui agora, né? Tá. Então, elas me ajudaram muito, né? Nesse processo de aprendizagem, como dar aula. Então, elas sentaram comigo, me ensinaram todo o passo a passo. E aí eu tive uma base, né? Tive uma base, mas isso também não foi suficiente para... Porque, assim, a natação, ela tem o beginner, né? Que é o iniciante, tem o intermediário e tem o avançado. Então, ela me deu uma base para ensinar os iniciantes, né? Entendi. Só que na Malásia, eu não trabalhava com bebê, né? Era só criança. É só criança. E aí eu tive que fazer o Bronze Medal. O Bronze Medal é como se fosse um teste. Né? Tá. Que você precisa ter para poder trabalhar na Malásia. Então é como se fosse uma prova. Que você tem que realizar, né, o mergulho, tem que salvar uma pessoa, nadar, se não me engano era 100 metros. 100 metros para a mulher era 3 minutos e 15 segundos, o tempo máximo. E para homem era 3 minutos e 10 segundos. Tá. Então foi um teste assim, que eu treinei vários meses para conseguir. Vários desafios, né? Vários desafios. Para quem acha que é fácil, né? Sim. Quero morar fora, tem sonho de morar fora, quer se aventurar. Não é fácil, são muitos desafios, são poucos, e né? você tem que abrir mão, às vezes, de coisas que você tem a vida toda, né? Já trabalhando a vida toda para você se readaptar à profissão ou outras áreas que você não tem tanta experiência, né? Tem que estar aberto a aprender qualquer coisa. Então, Kate, aí falando ainda, né? Aí eu perguntei para você como que foi essa transição, né? Da Malásia para Singapura. Então foi no sentido de... A Malásia, eu lembro que eu tinha um contrato, né? De 1 ano, eu renovei por meu segundo ano. Fiquei lá 2 anos e alguns meses. E eu lembro que quando terminou o meu contrato, meus planos eram voltar ao Brasil. Eu não tinha planos em ir para Singapura. Então, assim quando acabou meu contrato, eu lembro que a minha amiga Érica, inclusive que ela está aqui, ela saiu primeiro que eu da empresa, na Malásia. Então ela fez algumas entrevistas, né, não só na Malásia, como aqui em Singapura, para conseguir um segundo emprego. E ela conseguiu uma escola boa, né, na Malásia, só que essa escola atual que eu estou trabalhando tinha interesse de contratar ela também. Só que ela já estava contratada por uma outra escola na Malásia. E então ela falou, eu já tenho uma proposta de emprego, vou começar a trabalhar, né? Mas eu tenho alguém para indicar. Se vocês tiverem alguém com indicação, eu posso mandar uma amiga minha para poder fazer entrevista com vocês. E aí ela conversou comigo
E Você topou? topei e vim. Uau. Entendeu? Foi bem assim. Então. Não deve ter sido muito difícil, né? Vir pra Singapura, porque. Aí eu cheguei aqui. Falei, Apesar de que você não conhecia, né? eu conhecia Singapura porque, até vou contar, quando eu vim pra Malásia a primeira vez, eu não tinha o visto de trabalho ainda. Eu estava com visto de turista. Então eu tive que sair do país e vir pra Singapura. Porque era mais próximo, mais né? próximo para poder pegar o visto de trabalho, para Aham. poder voltar para. Foi aí que eu conheci Singapura. Isso Mas eu fiquei 3 dias aqui só. Singapura, né? É, Gente, quem vem visitar, né? é Rasgando seda não, mas um país incrível. país maravilhoso. Meus planos Singapura não estavam. Meus planos eram voltar ao Brasil. Né? Depois Sim, disso. depois disso. Então aí eu vim, falei, vamos ver o que vai acontecer. Surgiu Tive a oportunidade. oportunidade, fui, fiz a entrevista, né? Meu patrão gostou. Comecei a fazer porque assim, a escola que eu trabalho tem uma metodologia, então eu fiz todo esse passo a passo quando o patrão me explicou como funcionava a metodologia, fiz vários tipos de treinamento, porque a escola que eu trabalho atual, ela é focada também para ensinar bebê, Aham. uma das coisas que eu não tinha na Malásia. Não é. Isso. Ensinar bebê é diferente do que ensinar a criança que já está andando, já está independente, né? E aí eu lembro que eu fiz, né? Eu tenho um curso da Austrália, fiz esse curso da Austrália, que para mim é um dos países mais bem preparados para ensinar o bebê a nadar. Eu tive que fazer esse curso. E eu fiz também um da American Swimming Association também, que é um dos Estados Unidos. Tive que ter essas duas formações para poder atuar aqui. Como professora para bebê também, né? Natação é de bebê e de criança até os 12 anos. Ótimo. Aqui em Singapura. E como professora de natação, no caso, né, você acabou de falar agora quais foram os requisitos, né? Que não é só você ser formada no Brasil foi um dos requisitos, né? Depois você veio para cá, você teve que se especializar, estudar, correr atrás, aprender o idioma. Então, foi uma longa caminhada, né? De adaptação até para você atuar na profissão. Só explicando essa parte aí que a Juliana comentou, o que acontece? Quando você sai do país como professor de educação física, eu não sei se acontece a mesma coisa em outras áreas, mas às vezes o seu currículo, não é que ele não é suficiente, mas você tem que se adequar com as regras do país, né? O que eles pedem, vamos supor. Singapura, eles aceitam um professor de natação se tiver essa formação da Austin Swimming, né? Que é da Austrália. Tem algumas outras formações também. E você também tem que ter o primeiro socorro, né? É importante. Fazer o curso de primeiro socorro. Até porque no Brasil, para você atuar como tanto professor de natação quanto professor de qualquer professor da área de educação física tem que ter só a faculdade. Não é que é só a faculdade. A faculdade agora é muito. Hoje já 6 anos, né, que já está, né, 6 de anos. educação física, né? Para professora, acho que são 3, mas para bacharelato são 6. Na verdade, 4, né? Desculpa, para licenciatura é 3, Aham. aí para bacharel você termina em 4 anos. 4, isso. Acho que são 6 anos é o quê? Para você fazer os 2? Na verdade, se você fizer só bacharel, aí é mais tempo, aí são 5 anos. São 5, né? Então, Gente, é muito tempo estudando. Então, aí no Brasil, para você atuar como qualquer área esportiva, você tem que ter a faculdade. Sim, né? Isso já basta para você, pelo menos, ter. Claro que tem especializações com qualquer outra área, mas no Brasil a faculdade já te possibilita, muita coisa. né, um leque muito grande. Aqui, por exemplo, em Singapura, se você quiser atuar como personal, você tem que ter um curso específico. Igual ela tem um curso de natação específico até para dar aula para criança. Não é só um curso de natação, é um curso para bebê, curso para criança. Então, não é só ser formada, né? Você precisa ter os requisitos para você atuar aqui e você tem que cumprir, senão você é levado embora para casa, convidado, expulsado. Então, na verdade, eu estava lendo, se você trabalhar em Singapura e você não tiver as certificações corretas, pode ser preso. É preso. Sim. Então, gente, cuidado na hora de sair para qualquer país, para atuar aqui. Veja as regras da sua profissão para saber se você está dentro da lei. Sim. Né? Sim. Não é só simplesmente, sou formado, vou embora e vou atuar, não. Chegar aqui. Tem que se adequar. Tem que se adequar. Aqui na Malásia, qualquer país que você escolha aí, né, se aventurar como expatriado,
né? E continuando falando sobre a profissão, né? Quando foi o período da pandemia, como que, né, que a gente pensa, poxa, professor de natação, e aqui em Singapura, você passou a pandemia onde? Em Singapura? Eu passei aqui em Singapura. Aqui em Singapura. E Singapura, gente, as regras aqui são bem rígidas. Então, aqui realmente eles fazem cumprir a regra sanitária. Então, se você não cumprir, pode ter problema. Mas não só isso, mas como as regras também, né, te possibilitaram atuar também, né? Como que foi o período da pandemia? Eu lembro que, assim, eu sou muito grata, né, pelo meu patrão ter dado todo o apoio pra gente, porque eu acho que muitas empresas, né, no momento da pandemia, cortaram o funcionário e mandaram para os países, não teve jeito. Então, isso acho que aconteceu no mundo inteiro. E eu sou muito grata porque, mesmo acontecendo o que aconteceu, ele continuou comigo, né? Uhum. E eu lembro que o número de alunos caiu muito, né? A gente tive que seguir algumas regras que a gente podia dar aula só para 2 crianças. Lembro assim, quando chegou o início da pandemia, para respeitar, né, para o vírus não continuar espalhando, a gente teve que dar aula com as crianças 1 metro de distância, uso de máscara. Imagina, gente, dentro da piscina usando máscara. Máscara e face shield, que é aquela máscara de plástico. Máscara também, de né? plásticozinha. Nossa. E eu lembro que a gente tinha que evitar o máximo contato com as crianças. Assim, não tem como, porque se a criança não sabe nadar, você tem que segurar. Mas se a criança sabe alguma coisa, você tinha que deixar ela se virar o máximo possível. Então era 1 metro de cada criança, né? Tinha que ter distância, e o professor também, aqui no caso, né? Na verdade, aqui em Singapura, não só, né, eu comecei a treinar isso também, né, a gente começou a treinar na academia, e dentro da academia também tinha que respeitar o espaço. Eu lembro que na aula em grupo também tinha lá as marcações, cada um no seu quadrado, né? Então quando começou assim, né, a pandemia, cada um no seu quadrado, mas aí, infelizmente, né, teve aquele boom em Singapura que muita gente começou a contrair o vírus, né, e espalhar cada vez mais. E aí aconteceu o lockdown. E aí foi quando aconteceu o lockdown, fechou tudo, e a escola fechou também. Só que eu falo que Singapura é um país muito abençoado, porque tem ajuda do governo. Né? O governo colabora, né? O governo colaborou com as empresas, né, com as escolinhas pequenas. Para segurar a economia, né? Sim, então foi com 50%. Então, por mais que o meu patrão não estava recebendo dos alunos, ele estava recebendo do governo. Foi através dessa ajuda do governo que ele conseguiu manter a gente aqui no país. Lógico, teve corte de salário, né? Corte de funcionário. Também. Então, mas conseguimos superar. Né? Aí depois disso, foi voltando. Continuou com 2, depois com 3 crianças, 4. E aí foi aumentando, aí foi reduzindo mais as restrições. E agora eu tô muito feliz que a gente tá vivendo, né, o fim aí da pandemia. Aqui. Nossa, gente, agora, né? Que dia é hoje? 5 de setembro. Aniversário do meu filho. Então, hoje é 5 de setembro e a gente começou, tem umas 2 semanas, né? Que a gente não usa mais máscara em ambientes fechados, que antes só estava em área aberta, podia usar ambientes fechados, não, mas agora o único lugar que a gente precisa usar mesmo é metrô, né, ônibus, transporte público, e em clínicas, né, hospitalares, onde tem pessoas vulneráveis, então no hospital aí tem que usar. Mas fora isso, tá quase praticamente normal aqui, né, a situação. Claro que o vírus ainda está por aí, né, no mundo inteiro, mas... O país também está se recuperando. Então, acho que o mundo inteiro está se recuperando. O mundo inteiro, graças a Deus. Você vê em relação a preços, né, fala um pouco desse assunto, valores aumentando no mercado, está muito caro. Não, isso aí é feito, né? Aqui também o aluguel está muito caro. Você vê as coisas aumentando, mas não só aqui, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro está muito difícil. Então, vamos voltar um pouquinho para falar sobre a questão do esporte, né? Você já falou sobre a metodologia como que é a metodologia de onde você atua, da escola, como que a criança, né, no caso você falou que atua com bebês, com crianças muito pequenas, e tem as maiorzinhas, e tem adulto também. Só que você não trata do jeito que você trata um bebê ou um adulto, é diferente de metodologia. Como seria então? Que é interessante, né, gente? Eu acho que
aula para bebê de natação é uma coisa, além de ser uma responsabilidade muito grande, é algo incrível, né? Que as crianças super se adaptam. Fala pra gente um pouquinho. Bom, aqui a metodologia na escola ela funciona divide por levels, né? Por nível. Então, a criança ela começa aqui em Singapura, na Austrália também, se não me engano. Com 3 meses a criança já pode começar esse esporte, natação. No Brasil já é diferente, com 6 meses. Eu particularmente defendo, né, essa parte, as crianças com 6 meses já têm mais estabilidade já, né? Tem que ser com 6, muito pequenininho. Muito pequenininho, não assim, aconselho. Não aconselho. Apesar de ainda ter, né, lá na sua escola tem. Tem. Eu comecei com algumas crianças com 3 meses. 3 meses, eu acho 3 muito. meses. Eu acho muito pequeno. Porque a criança não está totalmente. É o meu ponto de vista, eu não entendo muito, mas. E as crianças asiáticas, comparando, né, as crianças brasileiras, elas demoram um pouco mais, né, para ter a estrutura atrás, firminha, são muito, né, mais molinhas. É horrível. Pegar uma criança muito mole na água, não gosto. Eu imagino. Então, isso é um dos pontos negativos, mas, enfim, a gente aprende, né? Mas como funciona a metodologia? A gente começa a partir dos 3 meses, e aí tem a escola que eu trabalho é dividida em levels, né? Então, o primeiro level é dos 3 aos, aqui eles falam meses, né? Dos 3 até os 12 meses, um ano. Aí depois de um ano, a criança vai para o próximo level, que é dos 12 até os 24 meses. Aí depois dos 24 meses, que aí ela entra em toddlers, né, que chama os que não é aquela fase nem criança nem bebê, mas ainda é um bebezinho, mais um bebê que anda. Não sei se tem uma palavra para português, toddlers. Não tem, é tudo criança no Brasil. Criança, adolescente, bebê. Então, aqui tem, legal também, tem essa separação. A separação por idade, que é entre 1 ano até 3, 5. Até os 2 anos é considerado bebê. A partir dos 2 anos até os 5, 4 anos e meio, toddlers, né? E aí depois disso aí criança. E aí tem essa divisão na escola. Então, bebê, toddlers, depois tem as crianças, e aí tem os pré-adolescentes, e aí vai indo. Só que a gente trabalha até os pré-adolescentes, até os 12 anos. Não mais que isso. Não mais que isso, né? Então, o legal é que a escola ela tem essa, né? A gente começa do básico e aí vai dando esse suporte para a criança aprender todos os nados, desenvolver todos os nados. A escola que eu trabalho não chega a criança não chega a trabalhar os nados para competição, né? Ela não aprende a nadar para competir, mas sim para aprender a melhorar a técnica dos nados. E são todos, né? Freestyle, backstroke, Brasil, butterfly, o crawl, costas, peito e o borboleta. E assim, na verdade, o objetivo não é nem tanto formar pessoas para ser atletas, né? É para é um esporte para a saúde, mais para a saúde da criança, desenvolvimento, do que, claro que a gente sabe que tem crianças que têm um brilho diferente, né? Que você olha, nossa, você tem porte de atleta, você tem perfil de atleta. Mas isso vai depender do estímulo dos pais, né? Do como a criança vai receber também. E eu defendo também essa parte de... Tem criança que nasceu para aquele esporte, mas tem criança que não nasceu. Então, eu acho que assim, é legal os pais influenciar, mas deixar a criança livre, né? No sentido de escolher. Né? Então... porque eu vejo a natação, pelo menos no Brasil também, dessa forma. Eu acho que no mundo inteiro, a natação é benéfica em todos os sentidos, assim, não, igual eu falei, não é só da questão do ser um atleta, mas eu falo que é igual a musculação, acho que é qualquer esporte, mas a natação ela é muito, assim, para qualquer um, qualquer pessoa pode fazer a natação para melhorar, nem que seja uma hidroginástica, não precisa necessariamente, mas é igual a pessoa idosa, quando a pessoa é mais velha, vai para hidro. Então não deixa de ser, não é natação, né? Mas não deixa de estar ali com a água. É legal, a hidroginástica acho que não chega a ser um esporte, né? Não existe essa modalidade. Não é uma modalidade, mas assim, contribui, né? Para a saúde. Impacto, né? Por eles estarem na água, o impacto não é tão grande. Mulher grávida, pessoas mais vulneráveis, né? Sim. Eu acho que a natação, no caso a hidroginástica, ela é muito benéfica. E a natação
Para qualquer idade, né? Para qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. E aí, vamos falar só mais um pouquinho, aproveitar que a gente está falando de natação, os benefícios que você pode, para qualquer idade, que, por exemplo, a criança, o que ela colhe de benefício quando ela tem essa introdução à natação cedo, ou mesmo na idade de criança mesmo? Quais são os benefícios que ela colhe? Assim, até esses dias, né, eu vi um post, né, uma mãe de uma aluna, né, ela começou com 3 meses, o nome dela é Mia. Ela começou com 3 meses comigo e hoje ela tá com 2 anos e 6 meses, quase 3. É um toddler agora, né? Toddlerzinho. E a mãe, uma das coisas que a mãe compartilhou e falou que contribuiu muito, né? Comparando os vídeos, né? Dela pequenininha, fazendo esse acompanhamento com ela até agora, a coordenação, né, dela melhorou muito, o equilíbrio, porque assim, para aula de bebê a gente trabalha muito a adaptação bíblica, né? Então é aquela copinho com água, jogando no rostinho para a criança aprender a segurar a respiração. Isso pequenininho? Pequenininho. Olha, que delícia. Isso, até levar a criança, uma das coisas que eu sabe, a mãe viu eu fazendo isso com meus filhos, ela ia brigar comigo, jogar na cabeça. Uma das coisas que eu recomendo muito para as mães, quando, né, estou dando aula de natação, se a criança ela chora muito quando você joga a água no rostinho para fazer essa adaptação, é no banho. A criança está indo no banho, tenta não tampar, né, o rosto, porque geralmente tem mãe que... Mas isso com quantos anos que joga no rosto? Pode começar com 2 meses, já pode Uau. começar a jogar. Porque... Eu acho que eu não teria coragem de jogar, porque a gente com 2 anos tem medo de entrar água no ouvido. Isso é o que? Isso é mito? Porque quando você está dando banho na criança, geralmente a água vai escorrer, então não tem muito perigo de... Assim, a não ser se você faz a sua vez, não. Você mergulha a criança, aí sim vai estar pode entrar no ouvido. Porque, no caso assim, meus filhos, né, quando era bebezinho, na hora de dar banho, a gente até dá banho tampando o ouvido, para não ter nem o risco de entrar nenhuma gota. Então, todo medo que a gente tem. Não, mas quando cai a água, geralmente não entra no ouvido. Então, só jogar um pouquinho de água, a criança, ela vai criando eu falo que é mais proteção, porque ela segura o ar. Segura o ar. A criança, na verdade, não é uma coisa involuntária, né? É involuntário, porque ela, de repente, ela já passou por uma experiência de entrar água e na próxima ela já cria um mecanismo de defesa. Exato. Interessante. E a gente começa com essa simples, né, atividade, entre outras, né? A adaptação meio líquida acontece com esse exercício. E a criança de 3 meses, né? Bebezinho de 3 meses. E aí depois a gente tem todo um processo de bater perninha, flutuação, equilíbrio no match. Match é como se fosse um tapete, né? A gente usa muito aquele match para aprender a flutuar e equilíbrio também. A criança, às vezes, ela não engatinha ainda, a gente faz não sei em português, mas o tummy time. Eu ia falar. É o que deitar a criança? É deitar a criança com a barriga para baixo. E para fortalecer o pescocinho, sabe? Que ela vai ficar tentando ficar fora da água e vai exercitar, né? Exato. Eu não sei como é. Aqui chama tummy time. Traduzindo seria, né? Momento da barriguinha, né? A barriga para baixo. Para baixo. E aí a gente trabalha... uma das coisas legal também aqui na escola é que a gente trabalha sempre durante a aula, tem a parte do safety, né? A safety. Sim, salvamento. Salvamento. Então, a gente ensina a criança vamos supor, acontece um acidente, a criança cai na água, a realizar o turn, né? A virar e voltar nadando para a borda da piscina. E aí lá ela sai da borda da piscina e vai para fora da piscina. Então, desde bebezinho até o pré-adolescente, eles têm que ter essa parte de safety. Tem que ter. Então, gente, quem tá querendo pôr o bebezinho na natação, não acho que a professora vai chegar e jogar seu bebê na água, não. Tem toda uma técnica. E acontece porque assim... um processo. A natação é um esporte muito legal, mas ela pode, dependendo do jeito que você ajuda a criança a atingir a melhorar algum step, você pode acabar criando bloqueios na criança, né? Não, tem que ser devagar, senão traumatiza, né? Então você pega casos de pais, às vezes, que vai pra clube, sei lá, e afoga a criança, e aí dá na nossa mão depois. Porque que acontece?
tem uns vídeos, né, lindos no YouTube que você vê assim, o pai pega assim, a criança, ou o professor de natação, né? Quem pega assim, afunda. Aí aparece até a filmagem assim, a criança afundando. Aquela coisa linda, né? Aí o pai fala assim, nossa, olha, o bebê ele tem como Vamos fazer igual? E pega o bebê de qualquer jeito e faz. E afoga e traz pra quente pra dar conta, né? Só que aí, quando traz pra mim dar aula, já acabou. Já vem todo um trauma. E aí eu falo que é uma outra parede que a gente tem que quebrar antes de ensinar qualquer coisa. Porque tem criança que chega na minha mão que não dá pra fazer nada ainda. Tipo, é só caminhar mesmo na água. De tanto trauma que a criança tem. Porque com certeza os pais já tentaram. E aí você vai tentar explicar pro pai por que a criança é assim, por que meu filho é diferente, tão travado. É algum às trauma. Vezes é alguma coisa que ele passou. A gente tem que descobrir esse trauma, tem que assim, ajudar essa criança a superar isso. E para ela enxergar que ela consegue, né? E tem que ser aos poucos, né? Porque é a questão entra até na psicologia o behaviorismo, né? Que eles falam que é o comportamento. Você vai trabalhando o comportamento da criança para extinguir alguma coisa que ela tá ou extinguir ou inserir, né? Sim. Então, aos pouquinhos, nunca é de forma abrupta. Você vai tirando ou colocando algum hábito, algum costume ou alguma habilidade na criança, né? Então, não joguem seus filhos na água, por favor, gente. Esses vídeos que a gente vê aí no YouTube, é criança que já foi treinada. Né? Que, assim, igual eu falei, eu já ouvi muito das pessoas falarem, o bebê ele consegue, você pode enfiar ele dentro da água que ele consegue, mas é criança treinada. Isso aí é gradual. Tava na barriga, pode colocar na água. Ele tava no útero, no líquido amniótico. Não faça isso. Não faça isso, gente. Então, conselho da prof aqui. Vamos lá. E agora, planos. Você tem algum projeto, algum plano futuro? Ou você já está numa situação que fala assim, não, eu estou estável, eu estou numa situação tranquila? Como que tá assim suas expectativas agora? Expectativas para o futuro. Profissionalmente, né? Eu falo que assim, continuar trabalhando long hours, né? Muitas horas na piscina, não vai dar. Então, meu futuro eu pretendo abrir minha própria empresa de repente, talvez. Continuar trabalhando com natação, mas equilibrar com outras atividades. Né? Porque, assim, o professor de educação física, a vantagem é essa, ele tem muitas áreas para atuar. Sim. E aqui em Singapura, né, apesar a gente saber que não é fácil um estrangeiro conseguir entrar no mercado de trabalho, mas tem muita oportunidade, né, para quem realmente quer fazer né, bem feito, fazer diferente. E tem muita área para trabalhar assim, no sentido esportivo. A gente vê assim, muita. Aqui a gente. Mas vai influencia muito as pessoas a praticar o esporte. Mas assim, eu fico triste porque, mesmo as pessoas tendo uma estrutura tão boa, né? O país é uma estrutura fantástica. E ainda assim, você vê o sedentarismo. Ainda tem, né? Muito sedentarismo. Mas eu acho que o sedentarismo ele é uma crise mundial, né? E falando sobre esporte, né? Eu queria também falar um pouquinho sobre essa questão. Você que é profissional, né, da área, às vezes as pessoas na escola, eu quando era criança não tinha problema com a aula de educação física, não. Sim. Só que a aula de educação física era aquela aula para matar a aula, na verdade. A gente ficava doido de chegar, porque sabia que o professor de educação física ia dar conta à vontade. A gente ou ia jogar bola ou ia ficar sentado na quadra olhando. Então, assim, não era tanta exigência. Só que a gente sabe que hoje, né, com a maturidade que as pessoas, o conhecimento, o entendimento, a gente sabe que a importância da atividade física, já pequenininho, já incentivando, eu falo por causa da minha filha está fazendo já essa semana 11 anos, e eu tento incentivar ao máximo, né? Eu coloquei ela na aula de basquete, na escola, porque eu sei o quanto é importante, eu tenho essa consciência da importância hoje da educação física. E às vezes alguns profissionais, algumas escolas, eu falo do Brasil aqui, eu acho que ainda tem um pouco mais de incentivo, porque na escola tem a modalidade, na escola, por exemplo, a minha filha pode fazer basquete na escola.
Mesmo que não seja de forma profissional, mas tem a atividade e ela realmente é realizada. Agora, né, pelo menos quando eu não sei como que hoje está a questão da educação física dentro das escolas, mas na minha época, né, um pouquinho diferente da sua, um pouquinho só diferente da sua, a gente ia para educação física para ficar à toa. E o professor não exigia tanto, às vezes quem queria pular lá, fazer brincar de vôlei, alguma coisa. Tinha os dois grupos, que era o grupo do pessoal que ficava sentado fora da quadra, conversando e aproveitando o tempo. Eu ficava meia, às vezes eu ficava ali, às vezes E o pessoal que ficava jogando bola, né? Que era o esporte, ou jogava bola, ou então ninguém jogava vôlei. Como eu era ruim em tudo, então eu ficava, às vezes eu me aventurava em brincar de queimada, mas assim, eu sou pequena. Eu sempre fui menor da sala, porque eu era adiantada, então eu era pequenininha. Então eu sempre era mascote. Mascote em tudo. Eu era café com leite, gente. Eu não quero mais, eu falo, eu não gosto nem de café com leite, porque eu era tanto café com leite por causa do meu tamanho, que aí eu falei assim, e eu assim, eu gosto, sabe, de atividade física, eu gosto de, né, tanto que quando eu era criança eu andava muito de patins, gostava de atividade, gostava de andar, nunca fui preguiçosa para isso. Só que por eu ser pequena, eu nunca participei de esporte coletivo, porque eu sempre fui ruim sabe? Eu nunca fui diferente nisso, eu nunca tive habilidades assim no esporte em grupo, mas gostava. Mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, ainda tem pouco incentivo, a gente precisa, né, trabalhar isso mais nas escolas, né? E também, eu acho que eu sou suspeita de falar, eu gosto, é um esporte individual que não é coletivo, então eu posso fazer, que é a musculação. Eu amo musculação, gosto muito. E é um esporte que eu posso fazer sozinha, que eu não dependo de ninguém pra me excluir do grupo. Momento deprê. Quem aí nunca foi excluído, né? Eu, por exemplo, já sofri muito com isso na hora de escolher lá o time. Meu time tá queimado. Eu sempre fico com aquela cara assim de. Sobrou só essas duas. Fica pro grupo de lá, fica pro grupo de lá. Eu era assim. Não tem trauma, gente. Só que hoje eu gosto de esporte individual, porque eu não dependo de ninguém. Não sabia dessa história, Ju. Não dependo de ninguém. É mais ou menos isso. Só que esporte em grupo nunca foi meu forte. Futebol não se fala. Futebol nunca nem usei. Acho que uma vez só que eu tive oportunidade de jogar futsal, né? Mas também não foi pra frente. Então, eu não tenho muito a falar disso. Eu esqueci de falar que a Kate é esportista mesmo, não é só professora, ela é também atleta agora. É atleta. Fala pra gente um pouquinho sobre ela é atleta depois, né, dos 30 anos. Eu recebi uma oportunidade, né, de entrar numa liga feminina aqui em Singapura. E atualmente, né, estou treinando, me preparando para poder começar o campeonato, né? Olha, gente, que chique. Singapura, terra da riqueza. Muito legal, muito legal. E a Kate tem outros títulos também no esporte. Fala aí pra gente. Do judô não, karatê. Judô. A gente tudo igual, né? Ô, leiga. O karatê, eu fui até a faixa marrom. Eu tô uma só preta. Quase lá, mas eu resolvi parar. Mas toda a minha infância aí, até a minha pré-adolescência, adolescência, eu participei de vários campeonatos, ganhei bastante troféuzinho, perdi bastante também. E isso me ajudou muito, né? Aprender a lidar com a derrota. Com a derrota, assim, desde pequenininha. E foi uma experiência muito boa, né? Muito boa mesmo. Então, o karatê, a natação, o esporte, o futebol. O futebol também, sim. Patins, skate. Skate. Sim, qual que é mais, skate ou patins que você gosta mais? Vou ser sincero, o skate. É o skate, eu sei, já imaginei a resposta. Sim, eu gosto, de vez em quando a gente tá aventura, né, Kate? O skate, o legal do skate é que... Patins. Eu lembro que eu ganhei um skate quando eu tinha 11 anos. Só que no Brasil a gente não tem essa estrutura, não tem Singapura. Parque de skate, você tem um lugar específico para você poder aprender, né, fazer as manobras. Que skate é um esporte perigoso, né? E se você tem um espaço, né, eu acho que isso facilita. Só que no Brasil a gente vai pra rua, né? Não, mas e aí Brasil... eu lembro que minha mãe, cidade do interior, eu ganhei esse skate e minha mãe falou, toma cuidado, você pode andar no quintal, não vai andar na rua. Aí eu falei, tá bom, só que criança teimosa, né? Peguei o skate, meus amiguinhos chamou, fui pra rua brincar.
E aí eu lembro que eu comecei a andar na rua de casa e tal, só que minha mãe começou a ter medo e ela proibiu eu de andar de skate, né? Ela falou, não, você vai andar de skate se você quiser, só que o quintal de casa era muito pequenininho. E aí eu voltei, depois de um tempo, eu voltei a andar de skate quando eu tinha 28, 27, não, 29 anos, né? Um tempo desse, um ano atrás, um ano e meio atrás. E aí agora eu tô aprendendo a realizar uma manobra, só que é um esporte novo pra mim, não tenho, sou básico, sei muito pouco. Mas tô tentando desenvolver mais mobilidade, né? Esportiva. Eu comendo aqui. Mas no caso, teve uma época no patins, né? No Brasil, quando eu era criança, você pegou essa época também? Era febre, né? Era febre. Então nessa, eu fui, né? Comprei, minha mãe, tem patins, isso aqui eu não tenho. Aí foi quando eu ganhei meu patins. E ali eu sozinha aprendi, não precisei de ninguém pra me ensinar. Acho que com você foi igual também, né? Você acabou aprendendo sozinha. Na verdade eu aprendi com as bichias, porque as bichias têm a idade de você. Então elas que me. Porque eu sou de 90, quase 92. Essa época eu já não tinha tanto patins. Mas as minhas tias, meus tios, eu lembro que eu tinha 7 aninhos. Com 7 aninhos eu ganhei meu primeiro patins. E eu lembro que eles iam pra rua. E eu tenho, minha família é muito grande, são 10 tios, né? Então desses 10 tios, uns 4, 5 tinha quase a mesma idade. Que era quase a mesma idade sua. 30 e pouco. Então, eles, assim, era entre, agora eles estão entre 40 a 34 a 40 anos. A idade dos meus tios, que andavam de patins sempre. Então eu lembro que eles iam pra rua, chamavam os amigos dele e iam patinar, no morro, descendo e tal. E eu tive vontade de aprender. Eu via eles e falava, nossa. E aí minha tia me ensinou. Minha tia me ensinou e eu comecei a ir pra rua com eles. Então, no meu caso, né, na nossa época, não tinha as praças igual tem hoje, né? Aí não tinha tanto asfalto. Eu lembro que onde eu andava de patins, tinha um morrinho, todo esburacado. Mas no meio do morro, eles asfaltaram, acho que consertaram assim, a parte do meio do morro, e ficou aquela faixa assim lisa no meio do morro. E o resto tudo estragado. Então o que a gente fazia? A gente subia, né? E descia só na parte lisa do morro. Alegria, né? A alegria era aquela. Asfalto bom. Um pedacinho. Hoje em dia, né, já tem muito mais possibilidade, né, de você andar de patins. Seja no Brasil, aqui em Singapura, gente. Fantástico. Aqui em Singapura não tem morro. Não tem morro e não, até tem a gente desce as passagens subterrâneas ali quando a gente vai atravessar, mas dá pra você. Tem um lugar que chama East Coast, né, que você anda de patins, né, que é liso, é maravilhoso. Aqui tem muita ciclovia. É dia de verdade. A gente faz uns videozinhos lá. Então, gente, para finalizar aqui nosso bate-papo de hoje, espero que vocês tenham gostado do que a gente falou hoje aqui sobre esporte, sobre a oportunidade fora. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, põe aí, posta aí pra gente conhecer um pouco, né, de como você, quais são as suas curiosidades, o que você gostaria de saber mais sobre viver no exterior e sobre Singapura também, sobre a Ásia, que a gente vai pesquisar e vai, né, procurar informações e também procurar pessoas, né, não só de Singapura, da Ásia, mas também, né, nós temos algumas amigas nossas que moram também na Europa e a gente pode falar um pouquinho sobre a vida também na Alemanha agora, né, a gente tem. Então, o nosso objetivo aqui no canal é poder trazer informações de fora, né, essa visão de quem está morando fora, de todos os sentidos, né? No caso, a Kate veio do Brasil sozinha, né? Hoje mora sozinha, se estabeleceu aqui em Singapura, mas antes foi para a Malásia, então é uma experiência muito, né, interessante. No meu caso, eu vim com a minha família e outros também que vêm em diversas situações, diversas profissões. Então, o nosso objetivo aqui é trazer essa visão, esse olhar de fora. Porque às vezes a pessoa está no Brasil, ela nem imagina, ela às vezes tem sonho, tem vontade, mas ela não sabe como começar, por onde ir e o que vai encontrar, o que vai enfrentar. Então aqui a gente dá um toque bem realista sobre como que é, né, o país. E eu espero que
tenha ajudado bastante aí você que acompanhou esse vídeo até o final. Antes da gente terminar, Sim. eu queria que você resumisse algumas, em uma palavra, cada uma dessas aqui que eu vou citar, né, o que vem à sua mente. E Deus. Deus é tudo pra mim. Tudo. A família. É um presente de Deus. É um presente. Um presente. O Brasil. O Brasil, crescimento, onde eu cresci, né? Aham. A Malásia. Aprendizado. Aprendizado. E Singapura. Futuro. Futuro, amém. Futuro. Muito bom, gente. Então, eu agradeço você que disponibilizar esse tempo. Obrigada por esse momento aqui, né? Agora a gente vai tomar mais café aqui, ó. Tem uva. Muito obrigada por. Eu recebo bem meus convidados, ó. Eu vou falando de boca cheia. Tem uva. Tem. Mas eu queria agradecer por você compartilhar tantas informações que nem eu sabia. Sim. Eu que ando bastante com a Kate, a gente conversa muito. Muitos cafés. Mas eu nunca tive tantas informações dela de uma vez só. Sim, E novas. Acho que a gente nunca conversou sobre sim. tão profundamente sobre essa vida, essa trajetória. E eu agradeço também esse momento aqui, né? Poder contar um pouquinho da minha história, que é bem pouquinho, fiz um resumo aí. Né? Tem muita coisa, mas a gente vai ter oportunidade e a gente vai falar mais profundamente sobre esporte depois. Esporte, tá? Mais também. Agora foi só pra gente se conhecer melhor, Sim. né? O público do canal, que ainda não é tão. Ainda não existe. Tá começando. Mas para o público conhecer quem é a Kate, ela vai aparecer, claro, mais vezes aqui, pra gente falar sobre outros assuntos, principalmente na área esportiva, né? E é isso aí. Obrigada. Me siga no Instagram da Kate. Vou deixar aqui, ó, embaixo dela. Meu Instagram é esse aqui. Então você pode me seguir lá, porque a gente posta muita coisa aqui sobre Singapura. Sim. Se você tem sobre a Ásia, todas as experiências que a gente tem de viagem, a gente gosta de tirar foto e postar, e treino também, né? Que a gente posta bastante nossos treinos. Então, você pode seguir a gente lá, é aberto no nosso Instagram. E também se inscreva no canal, tá? Dá essa moralzinha aí pra gente. Compartilhe os vídeos para que outras pessoas que têm vontade de conhecer como que é a vida, né? Não só aqui na Ásia, mas em outras, né? Que a gente vai, outros vídeos que nós vamos gravar, outros convidados que vão trazer experiências aqui pra gente, que você possa ir compartilhar esses conteúdos, nos ajudar no apoio aí pro nosso trabalho. Tá bom? Então, beijo, até a próxima.